lá, pessoal, a nossa aula sobre regra de 3 simples, conteúdo muito importante da matemática que cai muito em provas de Enem, concursos vestibulares, provas de IF também. E vamos lá, para começar a falar sobre regra de 3, antes eu vou falar sobre grandeza. O que é uma grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido, a gente pode pensar também tudo que pode ser contado ou até comparado. Grandeza, basicamente, vai ser tudo isso aí. Eu trouxe alguns exemplos aqui de grandezas que a gente vai ver com muita frequência nos problemas de regra de 3, como o tempo é uma grandeza, distância ou comprimento também é outra, massa, área, volume. E a gente tem também outras grandezas que podem ser comparadas e a partir de duas grandezas a gente gera outra grandeza. Como por exemplo, a velocidade. Velocidade nada mais é do que o espaço sobre o tempo. E a aceleração, a velocidade sobre o tempo. São grandezas que são geradas de comparação de outras grandezas. Tá ok? Uma coisa muito importante também nas grandezas, pessoal, que a gente vai ver, são as grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vai ser de fundamental importância aqui nos nossos problemas de regra de 3, tanto simples como composto, a gente identificar se uma grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. De modo geral, eu falo o seguinte para vocês: grandezas serão diretamente proporcionais quando elas meio que tiverem o mesmo sentido. Vamos dizer assim, se uma aumenta, a outra também irá aumentar. Se uma diminui, a outra também irá diminuir. Inversamente é o contrário, é sempre quando elas forem opostos, ou seja, se uma aumenta e a outra diminui, ou se uma diminui e a outra aumenta. Deu para entender? Vamos pegar alguns exemplos aqui para a gente poder ver na prática grandezas diretamente e inversamente proporcionais, beleza? Primeiro exemplo aqui, ó, velocidade e tempo. Imagine o seguinte, você vai fazer uma viagem, né? E a gente pode pensar o seguinte, você vai fazer uma viagem. Então, vamos fazer a comparação. Quanto mais rápido você for, quanto maior for sua velocidade, o tempo ele irá demorar mais ou irá demorar menos? Ele irá ser maior ou menor? Menor, né, pessoal? A gente sempre pode ter essa ideia. Quanto mais rápido você for na velocidade, menos tempo você vai usar, né, para chegar em determinado lugar. E se for o contrário, se eu diminuo a velocidade, certo? Se a gente diminui a velocidade, o tempo vai o quê? O tempo vai aumentar, concorda? Porque quanto mais devagar você for, mais tempo você vai levar para chegar em determinado local. Então, como essas grandezas, quando eu aumento uma, a outra diminui, quando eu diminuo uma, a outra aumenta, são grandezas inversamente proporcionais. Tranquilo? Outro exemplo, ó. Velocidade e distância. Imagine aí que você vai fazer uma viagem, né? E a gente pode comparar da seguinte forma. Quanto maior a velocidade, maior ou menor será a distância? Maior, né, pessoal? Maior será a distância. Por quê? Se você aumenta a velocidade, você vai percorrer um percurso maior. Então, a distância que você vai percorrer será maior. E se você diminui, da mesma forma. Quanto menor a velocidade, menor a distância. Então, elas são o quê? Diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. E quando uma diminui, a outra também diminui. Mais um exemplo. Ó. Tempo e distância. Vamos imaginar uma viagem, certo? E a gente vai comparar o seguinte, o tempo e a distância. Quanto maior o tempo de viagem, maior ou menor será a distância. A gente pode pensar o seguinte, né, pessoal? Se o tempo aqui ele está grande, eu aumento o tempo, a distância também vai ser grande. Concorda? Porque se eu estou demorando mais tempo para chegar, é porque o local ele é mais distante. Então são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Tá dando para entender essa ideia, pessoal? Mais um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar aí uma obra, certo? A gente tem que fazer determinado serviço. Eu tenho a quantidade de pedreiros, certo? E o tempo. Aí eu pergunto a vocês, se para eu executar essa obra, se eu aumento a quantidade de pedreiros, o meu tempo para executar esse serviço ele vai ser maior ou menor? Vai ser menor, né, pessoal? Por quê? Imagine aí, se eu aumento a quantidade de homens trabalhando, a ideia é de que com menos tempo eles
eles finalizem a obra, né? Então são grandezas, ó, inversamente proporcionais. E faz sentido. Só não vai acontecer se os pedreiros forem muito preguiçosos, aí vai dar errado, né? Pode contratar muitos pedreiros que não vai diminuir o tempo. E mais um exemplo aqui, ó. Horas de trabalho diários e tempo de realização de serviço. Vamos imaginar o seguinte, ó. Determinado trabalho, determinadas pessoas trabalham em uma empresa e eu faço o seguinte, ó, se eu aumento a hora de trabalho diária, se eu aumento uma pessoa, por exemplo, que trabalhava 8 horas, ela vai passar agora a trabalhar 10 horas. O tempo de realização de serviço, ele vai aumentar ou diminuir? Percebe o seguinte, ó, se eu tenho uma quantidade de horas para realizar um determinado serviço, se eu aumento essas horas de trabalho diário, o meu tempo de serviço ele vai o quê? Diminuir, porque eu vou ter mais tempo para executar aquela minha atividade. Então são grandezas, ó, que são inversamente proporcionais. Quanto maior, mais horas diárias eu vou ter, menos tempo de realização de serviço eu vou precisar para fazer o meu determinado serviço. Tranquilo, pessoal? São exemplos aqui para a gente entender essa ideia de inversamente e diretamente proporcionais. Agora vamos seguir aqui, falar sobre regra de 3 simples. E o que é a regra de 3 simples? Regra de 3 simples é uma regra prática para resolver problemas que envolvam duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. A regra de 3 simples permite encontrar um quarto valor que não conhecemos em um problema dos quais conhecemos apenas 3 deles. Beleza? De forma prática, vamos fazer um exemplo aqui para a gente poder entender o que é a regra de 3 simples. Ó, um exemplo aí, ó. Eu tenho um pedreiro consegue construir um muro de 19 metros quadrados em 12 horas. Aí eu pergunto, ó, em quantas horas o mesmo pedreiro levaria para construir um muro de 114 metros quadrados? Então vamos lá, pessoal. De início eu vou fazer uma tabelinha aqui com as duas grandezas. Ó. Eu tenho a grandeza que é o seguinte, ó. Ele quer construir um muro, né? Que é a área em metros quadrados. Então a grandeza a gente pode pensar aqui que é a área. E a outra é o quê? É justamente, ó, é o tempo, né? Então horas que vai ser aqui o tempo, nossa outra grandeza. Então vou fazer essa tabelinha aqui de modo que o quê, né? Um muro, ó, vou colocar aqui de 19 metros quadrados. O pedreiro constrói em 12 horas. Então fiz aqui minha tabelinha em 19 metros quadrados, ele constrói em 12 horas. Em quantas horas, ó, então quantas horas é o meu valor desconhecido X que eu quero encontrar, o mesmo pedreiro levaria para construir um muro de 114 metros quadrados. Então a gente vai ter que fazer o seguinte aqui, pessoal. Para a gente resolver aplicar nossa regra de 3, a gente vai ter que comparar as grandezas, certo? Se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então eu vou pensar o seguinte, eu vou colocar uma setinha aqui para cima, pensando da seguinte forma. Quanto maior for a área, certo? Quanto maior for o muro, o pedreiro levará mais tempo ou menos tempo para construir? Ele levará mais tempo, né, pessoal? Concorda comigo? Então, ó, são grandezas diretamente. Ó. Quanto maior o tempo, eu posso pensar assim também, ó, quanto mais tempo, mais horas ele gastar, mais muros ele vai construir, né? Mais metro quadrado de muro ele vai construir. E se eu colocasse a setinha para baixo e comparasse também, ia dar da mesma forma, pessoal. Quando as setas estão no mesmo sentido, são grandezas diretamente. Se estão em sentidos contrários, são grandezas inversamente. E quando eu tenho, ó, esses exemplos aqui de grandezas diretamente, eu vou fazer o seguinte, ó. 19 está para 114 aqui, ó, igual, assim como 12 está para x. Só pego os valores da minha tabela, ó, coloco em uma proporção e eu vou fazer o seguinte agora. Multiplico em x, pessoal. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vai ficar 19 vezes x, 19 vezes x, igual a 114 vezes 12. 114 vezes 12. Então, para encontrar o valor de x, ó, o 19 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar x igual a 114 vezes 12, dividido por 19.
Aí, pessoal, ó, percebam o seguinte, uma informação que eu trago para vocês, ó, é que, ó, se a gente pegar 114 nada mais é do que 19 vezes 6. Vamos fazer aqui, ó, 19 vezes 6. 6 vezes 9 dá 54. Coloco o 4 aqui, sobe o 5. 6 vezes 1 dá 6, mais 1, mais 5, né? 11. Ó, 114 dá igual a 19 vezes 6. Vou substituir aqui, ó, justamente para cancelar meu 19. 114, ó, 19 vezes 6. E vou repetir o vezes 12 aqui, ó, dividido por 19. E agora, ó, fiz isso justamente para poder simplificar aqui, ó. E x vai ser o quê? 6 vezes 12, que dá 72. Então, ó, ele vai gastar, ó, 72 horas para construir esses 114 metros quadrados de muro. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos fazer mais um exemplo aqui agora, ó. Vamos lá. Uma torneira enche uma piscina em 15 horas. Se forem utilizadas 3 torneiras, qual o tempo necessário para enchê-las? Ó, então vamos lá, vamos montar nossa tabelinha também de grandezas. Ó. Vou colocar aqui torneiras. E a gente tem as horas, né, que é o tempo. E horas aqui, ó. Então vamos lá. Ó. Uma torneira enche uma piscina em 15 horas. Então vou colocar aqui, ó, enche uma piscina em 15 horas. Se forem utilizadas 3 torneiras, qual o tempo necessário para encher? Então vamos colocar aqui o valor de x que a gente quer descobrir. Aí vamos lá, a gente vai ter que comparar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Pense comigo o seguinte, ó. Se eu aumento a quantidade de torneiras, vamos lá, vamos imaginar a situação. Ó. A gente está enchendo uma piscina, beleza? Então eu vou aumentar a quantidade de torneiras para encher essa piscina. A quantidade de horas para encher vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir, né, pessoal? Por quê? Ó? Pensa comigo aí. Se eu tenho só uma torneira enchendo uma piscina e eu boto mais 2 torneiras, a ideia é de que mais rápido a gente vai encher a nossa piscina, né? Então, quanto eu aumento as torneiras, eu diminuo as horas para encher a piscina. Perceba que as setas ficaram contrárias. Se eu começasse daqui de cima ou de baixo, também ia dar no mesmo resultado, pessoal. A gente ia encontrar que as grandezas são inversamente proporcionais. E quando for inversamente proporcional, a gente vai ter que inverter, certo? Na nossa proporção, uma das grandezas. Como na regra 3 simples, a gente pode... Qualquer uma das duas vai dar certo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar 1/3 aqui. E aqui que eu tenho 15x, eu vou inverter. O x vai para cima e o 15 vai para baixo. Sempre que for inversamente proporcional, a gente vai fazer essa mudança aí. Tá bom? Então, ó, quanto que vai ficar aqui? Ó? Vamos multiplicar em x agora. Vai ficar 15 igual a 3 vezes x. O 3 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 15 dividido por 3. Então, o x vai ser igual a 5. Show, pessoal? Então, ele vai gastar, ó, 5 horas para encher a piscina. Tranquilo, pessoal? Nossa aula tem esse objetivo, a gente falar sobre regra de 3 simples e fazer esses 2 exemplos, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixa aí o seu like e até a próxima.